Olá, sou Francislaine Souza, fisioterapeuta esteticista. Estamos aqui para uma aula de maquiagem básica. Nós vamos apresentar para vocês os itens mais importantes, o que você precisa ter para uma boa maquiagem profissional ou não, mesmo caseira, para o seu dia a dia, para a sua vida profissional, e o que pode ser feito em alguns tipos de pele, tá ok? Então, vamos iniciar apresentando todos os itens básicos necessários, tanto os pincéis quanto todos os itens de maquiagem mesmo, todos os produtos cosméticos, para que você tenha condições de reproduzir o mesmo efeito na sua casa. Vamos começar pelos pincéis. O primeiro pincel é o pincel de pó compacto. Ele pode ser utilizado tanto para o pó mesmo, como para outros pós bronzeadores, ou como para o duo cake. Ele é mais volumoso e mais arredondado que os outros pincéis. Esse tipo de pincel permite com que a maquiagem seja espalhada de uma maneira mais homogênea no seu rosto. Os pincéis de cerdas naturais, eles têm uma melhor aplicação do que os pincéis com as cerdas artificiais. O pincel de blush, antigamente, tinha um formato triangular. Atualmente é meio difícil encontrar esse tipo de pincel achatado. Então, um pincel com um pouquinho menos de volume nas cerdas do que o pincel para pó é o ideal para que você tenha a aplicação de blush de uma maneira mais homogênea. Toda vez que você pegar o blush no recipiente e sentir que esse pincel vai ficar um pouquinho carregado, é só bater nas suas cerdas que ele vai ficar com o suficiente para ser aplicado no rosto. Lembrando que os de cerdas naturais são melhores do que os de sintético. Já os pincéis de sombra tem vários formatos. Tem os pincéis com esponjinha na ponta, que eles absorvem as sombras em pó de uma maneira mais eficiente. O pincel chanfrado, que ele é muito utilizado para fazer sombreamentos. E o pincel esfumaçador, muito utilizado também para fazer aquele efeito esfumaçado das maquiagens mais escuras. O esfumaçado também pode vir de um formato esponja, já junto com a maquiagem que vai ser esfumaçado. Atualmente nós encontramos cosméticos dessa maneira. O pincel para batom, ele é bem fininho, pequeno, com as cerdas bem juntas, para que a boca fique com um efeito bem natural na maquiagem. É importante que este pincel seja guardado sempre na sua capinha de plástico, para que as cerdas não fiquem espalhadas e danifiquem o seu pincel. Você pode também ter vários pincéisinhos pequenininhos de esponjinha para utilizar as cores diferentes de sombra, os tons diferenciados, porque você ficar sempre utilizando o pincelzinho de sombra de esponja com cores claras e escuras ao mesmo tempo, pode influenciar no efeito final da sua maquiagem. Outro pincel importante é o pincel de sobrancelha. Ele é tipo uma escovinha dos dois lados. Um lado ele é um pentezinho, o outro uma escovinha, para definir o contorno das sobrancelhas de uma maneira mais eficaz. Isso também pode ser feito com o pincel de sombras, fazendo um sombreamento, como nós vamos mostrar daqui a pouco, ou com lápis delineador também. Outro item importante é o apontador. Nós podemos ver que ele tem duas entradas, uma menor e a maior, que é para garantir com que os pincéis de delineadores, pincéis delineadores de boca, de olhos, até mesmo batons em forma de bastão, de lápis, as sombras na forma de lápis, estejam sempre com a pontinha bem contornada para poder ter um efeito melhor na sua maquiagem. A pinça, para que você tire algum pelinho indesejado na sobrancelha, para que o seu contorno fique mais homogêneo. Lembrando que
no dia da sua maquiagem, se for uma maquiagem de festa, uma maquiagem mais elaborada, não é ideal que você depile a sobrancelha no mesmo dia. Pode ficar alguma irritação, o que vai influenciar no resultado final da sua maquiagem. Um recipiente com água, para a gente fazer um efeito de contorno dos olhos com a sombra mais definida, ou até mesmo das sobrancelhas. A gente molha um pouquinho a ponta do pincel, isso vai ser mostrado mais adiante. Gaze ou algodão, no caso da maquiagem, borrar um pouquinho para você fazer as correções necessárias. Um produto demaquilante, que é para você iniciar o processo da pele, limpando a pele, tirando as impurezas dos poros e tirando qualquer resquício de outra maquiagem. Esse demaquilante também pode ser um tônico, certo? Para deixar as células da pele bem tonificadas para receber melhor essa maquiagem. Um creme hidratante, que pode ser da sua marca preferida, da sua marca de escolha. O importante é que eles sejam livres de óleo para quem tem uma pele mais oleosa e ideais para peles secas para quem tem pele seca. Um bom hidratante como base da maquiagem vai garantir o bom resultado final. E o fotoprotetor, que também pode ser passado antes da maquiagem. No caso de você fazer maquiagem para o dia, a gente tem que lembrar que nunca podemos ficar sem a proteção diária. Pode ser da sua marca de escolha, também lembrando a questão de livre de óleo ou não, de acordo com o seu tipo de pele. Agora vamos apresentar os itens básicos de maquiagem, começando pelos pós, corretivos, até chegar no batom. Tudo que você pode ter para fazer uma maquiagem profissional ou básica do seu dia a dia. Vamos iniciar pela base da boa maquiagem, o que seria pó compacto, corretivo e base. Começando pelo pó compacto. Este possui vários tipos de tonalidades e esse tem que estar de acordo com o seu tipo de pele. Então, na hora de você comprar o pó ideal para a sua pele, experimente com a esponjinha aqui na base da sua mão e veja se vai estar de acordo com o seu tom de pele. Se não vai ficar muito escuro ou se não vai te deixar bem mais clara do que a tonalidade natural. O corretivo facial, ele tem diversas tonalidades. Também pode ser das mais escuras para a mais clara. Ele pode ser amarelo, que é ideal para esconder as olheiras. Ele pode ser lilás, que esconde vasinhos, pequenos vasinhos que eventualmente possa ter no seu rosto. E o esverdeado, que é muito bom para espinhas e outras erupções na pele. Os amarelos, eles têm uma maior saída por esconder as olheiras e também podem ser utilizados em cima de alguma espinha, alguma erupção. Os corretivos que têm a tonalidade da pele também podem ser usados na olheira. Cuidado para que eles não deixem a sua olheira um pouquinho mais escura, então opte por um com um tom um pouquinho mais claro que o tom da sua pele. Assim a região vai ficar um pouquinho mais homogênea. E essa tonalidade da pele também pode ser utilizado nas espinhas ou alguma manchinha de imperfeição. A base também é um item de preparação da pele. Ela pode ser líquida, pode ser pastosa, pode ser em bastão. O importante é que ela não seja muito oleosa, muito gordurosa, principalmente as em forma de líquido, para que não deixe a sua pele muito oleosa e o brilho excessivo não prejudique o resultado final e também não fique derretendo num calor mais intenso. Também é importante ele estar homogêneo com o tom da sua pele. Então a gente procura um tom um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro, dependendo da estação do ano. Quando estamos no verão, um pouquinho mais escuro. Quando estamos no inverno, um pouquinho mais claro do que o tom original da sua pele. Agora, se você não tiver condições ou muito tempo para ficar fazendo toda essa preparação com base, corretivo e pó compacto, você pode optar pelo que chamamos de 3 em 1 atualmente, que é o pancake. É uma forma de maquiagem aplicado com esponjinha e que possui uma textura que tem os 3 em 1. Ele faz o papel da base, do pó e do corretivo,
todo junto. Então você pode aplicá-lo em todo o rosto, na região das olheiras, pode ser aplicado nas imperfeições, manchas, espinhas, que ele vai dar o mesmo efeito que os 3 itens anteriores formam num só. Atualmente, nós temos pós que fazem um efeito de bronzeamento da pele. Fica com um tom mais sadio, como se você realmente estivesse bronzeada. Eles podem ser de diversas maneiras. Tem os de formato de bolinhas, que colocam vários tons dentro de um só recipiente, e aí você vai misturar com um pincel de pó para ter o efeito de bronzeamento. Esse pode ser utilizado para todos os tipos de pele. Ou em forma de pó, que aí ele tem que combinar com o seu tipo de pele. Não pode ser muito escuro se você for muito clarinha, e não pode ser muito claro se você for mais morena. Também vai ser aplicado em pinceladas no rosto todo. Pode ser aplicado também no colo e pescoço, para você não ficar com aquela diferenciação de tons entre rosto e colo, deixando o look da sua maquiagem muito artificial.